Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Daverson está perto do Corinthians. A informação do jornalista Benjamin Bach, que Daverson está praticamente fechado com o timão. Seria reforço para o ataque, já a partir do mês de julho, quando abre a janela de transferências. Será que a torcida do Corinthians vai aprovar a contratação de Daverson? Eu conto tudo para vocês agora. Sereto News chegando. Faça a sua inscrição no canal do Sereto. É de graça, você não paga nada. Inscreva-se no canal para ser o youtuber espectador mais bem informado do mundo. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like. Apenas um clique para você, mas pra gente faz toda a diferença. Deixe o like aí bonito, rapaziada. Deixe também o seu comentário. Eu leio todos os comentários aqui no canal do Sereto. Você tem vez, você tem voz. Eu leio todos os comentários. A sua opinião é muito importante pra gente. E as informações do Corinthians dão conta de reforços. O Corinthians precisa de reforços. O Corinthians precisa de reforços urgentemente para não ser rebaixado para a segunda divisão do futebol brasileiro. O Corinthians perdeu para o Botafogo pelo placar de 1-0. Até agora só tem uma vitória no Campeonato Brasileiro, que é a vitória sobre o Fluminense. E o técnico Antônio Oliveira falou na entrevista coletiva sobre a necessidade de reforços do time do Corinthians. O Corinthians precisa de reforços. E o Antônio Oliveira já disse que está conversando com a diretoria corintiana a fim da contratação de reforços no meio da janela. É claro que ele não falou os nomes, claro que ele não falou as posições, mas ele falou também algo interessante, que o Corinthians precisa de imposição física no meio de campo, principalmente no meio de campo. Jogadores fortes fisicamente. Então, deu uma dica de quem podem ser os reforços do Corinthians neste meio-campo corintiano. Agora, a informação de hoje a respeito do Daverson, informação do Benjamin Bach, jornalista corintiano, deu uma informação no programa dele na CNN, dando conta de que o Daverson está perto do Corinthians. Ele disse o seguinte: não dá para afirmar 100% de certeza, mas com 90% de certeza o Daverson vai fechar com o Corinthians. O Daverson está perto do Corinthians, as negociações estão bastante encaminhadas, segundo o Benjamin Bach, que trouxe de informação no seu programa. Então, Daverson com a camisa do Corinthians, tem que enxergar direitinho, porque eu vou dizer um negócio para você, vai causar uma polêmica danada se essa informação de fato se confirmar. O Daverson, que está afastado do time do Cuiabá, desde que o presidente do Cuiabá soube que ele já teria acertado a sua palavra com outra equipe para a disputa do segundo semestre. Então, provavelmente é o Corinthians essa equipe, que ele tem acertado com o segundo semestre. O Antônio Oliveira gosta muito do Daverson e o Daverson gosta muito do Antônio Oliveira. Seria o casamento perfeito entre Antônio Oliveira e o Daverson? Acontece que o Corinthians já tem como centroavante o Yuri Alberto, tem como centroavante também o Pedro Raul, né? Dois centroavantes. E contrataria um terceiro centroavante. E olha que ele contratou o Pedro Raul custando 5 milhões de dólares. É muito dinheiro no Pedro Raul. E um detalhe a respeito do Daverson, um detalhe que vai causar rejeição em parte da torcida. Ele jogou no Palmeiras. E quando ele jogava no Palmeiras, ele provocava demais a torcida corintiana. Então, será que, de fato, o Corinthians vai comprar esse barulho com a torcida e vai contratar o Daverson? Fato é que o Corinthians precisa de reforços para o segundo semestre. Precisa de reforços? Em vez de contratar o Daverson, eu tentaria buscar todas as forças na contratação do Gabigol. Gabigol que está no banco de reservas no Flamengo, né, não está sendo aproveitado pelo técnico Tite, está chateado no Flamengo, está triste no Flamengo, e o Corinthians deveria insistir na contratação do Gabigol. A informação é que o Augusto Melo não desistiu da contratação do centroavante. Foi sonho do Augusto Melo no início da temporada, né? Não conseguiu a contratação, mas ele continua sonhando com a contratação do centroavante rubro-negro. O Gabigol não está fazendo nada no Flamengo, o Gabigol está no banco de reservas no Flamengo, o Gabigol está meio que brigado no Flamengo, então por que o Corinthians não tenta a contratação do Gabigol já para esse meio de janela?
já para esse meio de temporada, seria muito melhor do que contratar o Daverson. O Corinthians precisa de um jogador como o Gabigol. O Corinthians precisa de um jogador fora de série. Precisa de um jogador com o peso do Gabigol para resolver as partidas. Ah, mas ele não está resolvendo no do Flamengo. Claro, no Flamengo ele não está sendo aproveitado. Então o Corinthians precisa de jogadores como o Gabigol para fazer a diferença dentro do Corinthians. O Corinthians, a informação que eu tenho é que vai esperar pelo julgamento na FIFA, que acontece na próxima sexta-feira, para aí sim resolver se vai em cima do Gabigol ou não. Porque o Gabigol ainda pode ser suspenso pelo caso, aquele caso de doping, na verdade não foi um caso de doping, né? Foi um caso de indisciplina em relação ao exame antidoping. Ele se recusou a fazer o exame antidoping, aquela história que o torcedor já está cansado de saber. Ele foi primeiro suspenso pela FIFA, depois ele conseguiu o efeito suspensivo, está jogando sob efeito suspensivo e ainda vai ser julgado por essa questão aí do exame antidoping. O Corinthians também tem interesse na contratação de um atacante de ponta, de um atacante de velocidade. O nome do Eric Pulga é o nome que interessa ao Corinthians nesse momento. Eric Pulga, atacante do Ceará. É o nome indicado pelo técnico Antônio Oliveira, sobretudo porque existe a possibilidade do Corinthians perder a contratação, perder o Wesley para o futebol da Europa. O Augusto Melo está na Europa e provavelmente vai vender o Wesley. Voltando da Europa, deve haver uma definição em relação à venda do Wesley. O Eric Pulga joga na mesma posição do Wesley, também é ponta esquerda. E por isso, a necessidade da contratação do atacante. O Augusto Melo deve ter uma reunião na próxima semana para conversar com os representantes do Ceará. Outros jogadores que podem ser contratados, e esses entram dentro da dica do Antônio Oliveira. Quando o Antônio Oliveira diz que o time precisa de jogadores de imposição no meio de campo, jogadores fortes fisicamente, o primeiro da lista é o Hernani, que joga no Parma da Itália. Hernani que jogou no Atlético Paranaense e que está no Parma da Itália. Há quem diga que entre o Hernani e o Corinthians já está tudo apalavrado. Seria a primeira contratação do Corinthians para esta temporada, além do Daverson. Para essa temporada não, para o segundo semestre. Hernani viria então jogar no Corinthians, no meio-campo corintiano. É aquele meio-campista de 1,90 m, meio-campista forte fisicamente, e seria contratado pela equipe do Corinthians. Já estaria contratado, já estaria apalavrado com a equipe do Corinthians. Outro nome que o Corinthians tem interesse é o Lucas Evangelista, meio-campista do Red Bull Bragantino, mas ainda não tem nada certo. O Corinthians já fez sondagens pelo jogador do Bragantino, mas ainda não tem nada certo em relação à contratação do meio-campista. O técnico Antônio Oliveira disse em entrevista que gostaria de contar com até 6 reforços para o Corinthians, ou seja, vai pintar um pacotão de reforços no Corinthians, e tem que pintar um pacotão de reforços mesmo, porque se não pintar este pacotão de reforços, dificilmente o Corinthians vai permanecer na primeira divisão. O Corinthians não tem elenco para disputar o Campeonato Brasileiro. O Corinthians precisa de elenco para disputar o Campeonato Brasileiro. O elenco do Corinthians foi mal montado. O Corinthians precisa de mais jogadores, precisa de mais qualidade. Não se iludam, torcedor do Corinthians, com os resultados na Sul-Americana e resultados na Copa do Brasil. O Corinthians pegou times fracos na Sul-Americana. A Sul-Americana é a segunda divisão da Libertadores da América. O Corinthians pegou times fracos na Copa do Brasil. Agora o Corinthians está pegando times fortes do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro só tem clássico. Rodada após rodada, a situação fica cada vez mais difícil para o Corinthians, que até agora só tem uma vitória no campeonato, venceu apenas o Fluminense e está na zona de rebaixamento da competição. Faça a sua inscrição no canal do Cereto, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. E deixe o seu comentário. Eu quero saber o seguinte aqui: você gostaria de ver o Daverson vestindo a camisa do Corinthians? Ou o fato dele ter jogado no Palmeiras e provocado o Corinthians muitas vezes faz com que ele não seja vetado no Corinthians? Faz com que ele tenha rejeição da torcida corintiana? Deixe o seu comentário, porque eu leio todos os comentários aqui no canal do Cereto. É isso aí, fiel torcida.
Se vocês curtiram as novidades sobre o Corinthians, não esqueçam de se inscrever no canal e dar aquela moral deixando o like no vídeo. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade sobre o Timão. Contamos com vocês! Até o próximo vídeo!